Teve uma situação engraçada que aconteceu recentemente, que assim, mesmo eu falando inglês todos os dias, já há muitos anos, já assim, inglês pra mim, I can switch like naturally, for me is not a big deal. Tem aquele meme lá da pessoa que tá saindo do mercado com medo de ter roubado alguma coisa, mesmo sabendo que não roubou nada, né? E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Moonlab. Tô com o meu querido co-host André Reis e hoje, mais uma vez, aqui estamos toda segunda-feira compartilhando ciência da linguagem com vocês. E hoje o tema é como a gente consegue construir um cérebro em inglês ou qualquer outro idioma. Então a gente vai passar 5 etapas aqui, 5 técnicas que você pode estar aplicando imediatamente, que vão com certeza garantir bons resultados para você. Então, pessoal, se você não conhece a gente aqui, nós temos a nossa comunidade Big Global, que você pode estar escaneando o QR Code. Toda segunda-feira estamos compartilhando aqui ciência da linguagem para com certeza trazer bons resultados para você ter uma excelente jornada de aprendizagem de idiomas. Então, novamente, o tema de hoje é como você consegue construir um cérebro em inglês. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender quais que são as principais dificuldades, as principais questões que os estudantes passam. E a primeira delas, a mais comum, duas, na verdade, as mais comuns, que todo mundo relata, que é traduzir na mente e trava para falar. Só nisso aqui a gente já consegue falar um episódio inteiro, mas a gente vai passar superficialmente por cima desse, entre outros assuntos, para a gente ir para a prática e como a gente realmente soluciona isso. Então, André, me diz, cara, por que as pessoas não conseguem parar de traduzir na mente? Tem um estudo, né? Eu até anotei aqui que o nome dele é um palavrão, né? Que é Category Interference in Translation and Picture Naming. Evidence for Asymmetric Connections Between Bilingual Memory Representations. Feito pela Judith Crowe e Erica Stewart, em 94, publicado na Journal of Memory and Language. Foi citado quase 4.000 vezes, tá? É importante citar isso também. Elas tentaram entender como é que funciona essa questão de pessoas que são, tipo, veteranas no idioma e pessoas que estão iniciando no idioma, né? E através de vários testes com imagens e palavras separadas também, né, só o léxico ali, medindo, né, na verdade, o tempo de resposta, a taxa de failure rate, né, a taxa de erros, descobriram que, não é nem descobriram, né, porque assim, cada caso é um caso, a gente sabe que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma experiência diferente, né, com o idioma, mas os iniciantes, eles têm a tendência muito maior de traduzir no começo, né, tá aprendendo o idioma, então é natural que você vá traduzir ele, primeiramente, né, isso é bem comum, para mim, no norueguês, por exemplo, eu tenho essa tendência, eu fico traduzindo quando eu penso, como que eu falo tal coisa? Eu penso na frase em inglês e depois eu traduzo pro norueguês, sabe? Tem certas coisas que eu ouço que já vem direto para mim. E tem certas coisas que eu tenho que traduzir porque eu ainda não tô acostumado com aquela palavra, ainda não tenho a conexão, o significado significante, né? Cara, tem um aspecto interessante também que eu vejo muito, muito mesmo com alunos, principalmente de inglês, que eles têm algumas palavras que eles já conhecem e aí tá faltando alguma palavra no meio da frase. Aí eles ficam tentando lembrar qual palavra é essa e qual que é a tradução dessa palavra. E eu toda vez digo a mesma coisa. Pensa na frase inteira, traduz a frase inteira se for traduzir. Não traduz uma palavra. Porque o que acontece quando a gente pensa em uma palavra, e assim, cada idioma tem sua própria estrutura, tem sua própria logística, tem sua própria forma de construir frases e raciocínios. E quando a gente pensa apenas em traduzir uma palavra específica, a gente está quase que viciando o nosso cérebro em fazer esse processo. Porque quando a gente pensa em traduzir, entre aspas, a frase inteira, a gente está pensando no sentido que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer. Então, e já trazendo uma solução para essa questão da tradução mental, né, da gente não conseguir parar de traduzir, é porque a gente está constantemente pensando nas palavras e não na mensagem toda. E quando a gente pensa na mensagem, no conceito todo, tem diversas formas da gente dizer. E muitas vezes o que acontece, essa experiência que eu tenho com os meus alunos, é quando tá faltando uma palavra, aí eu falo a tradução dessa palavra, mas eu falo, mas não é assim que se constrói, porque para usar essa palavra tem que mudar a frase. E geralmente é esse ponto, porque a pessoa tá nesse looping de tradução. E aí, a gente já trazendo um tópico interessante, vou desenhar um negócio aqui para vocês verem, que é o seguinte, imaginem que esse aqui é vocês, vou até desenhar uma carinha feliz porque vocês estão felizes estudando idiomas. E aqui nós temos uma nuvem sobrevoando a cabeça dessa pessoa. Essa nuvem, dentro dela aqui, tem um monte de palavras, tem um monte de frases, tem um monte de sentidos. É tudo que a pessoa consome de imagem, de áudio, de texto, tudo vai dentro desse universo aí em cima da cabeça dela. Dentro disso, nós podemos observar algumas coisas. Quanto disso daqui é na língua nativa? How many? Porque nós temos
ouvintes aqui em vários idiomas, how many is in your native language? Então, se a gente parar para pensar, quanto mais a pessoa está distante do idioma, menos ela tem repertório aqui dentro para estar trazendo para cá. Então, o que acontece às vezes, quando a pessoa quer falar alguma coisa, ela está buscando informações aqui dentro desse universo, que eu chamo de universo simbólico, é tentar trazer aquelas palavras, aqueles contextos para aqui dentro, para que isso possa se transformar numa fala. Só que se a pessoa ela não tem muito contato com o idioma através do tempo e não tem muito repertório, a maioria desse universo aqui vai estar no idioma nativo dela e não naquele outro, no que ela está querendo aprender. Ou seja, o cérebro dela tem muito mais informações sobre o idioma nativo dela do que o outro. A ideia é fazer justamente esse intercâmbio. E isso a gente vai estar falando mais para frente também. A outra questão, qual que era a outra questão mesmo? Era 2 erros. A trava na fala, né? Isso. Por que você acha, André, que as pessoas não conseguem assim desenvolver um cérebro? Porque as duas coisas se relacionam, né? Ela trava porque ela fica tentando traduzir na mente dela e aí ela chega a travar. Quais outros motivos você acha que acaba gerando essa trava nas pessoas? Eu acho que a própria tradução ela já atrapalha, né? Por exemplo, Jeg tror at tá vendo? Ó, tentei formar aqui uma frase em norueguês e já parei, já travei. Jeg tror at Jeg må tenke på norsk for å snakke bedre. Eu acredito que eu tenho que pensar em norueguês para que eu possa falar melhor. Foi isso que eu falei. Só que você tá vendo como eu travei, como eu fiquei, porque eu ainda não tenho essa proficiência. Não, é proficiência mesmo, eu não sei porque que eu usei aspas. É proficiência. Eu não tenho essa proficiência da língua ainda. Então acho que vem com o tempo isso daí também. Mas também acontece muito com a gente que já é fluente em outro idioma. Quantas vezes você não trava falando em português mesmo? O fator estresse, por exemplo, né? Mas além disso, também vai acontecer outros exemplos. Por exemplo, eu tava falando com um amigo meu, ele tava falando sobre uma situação lá no trabalho dele e tudo mais, e aí eu usei o termo, falei assim, putz, cara, o pessoal aí tá te segurando como refém. Segurar como refém. Você já entendeu, né? Pessoal, é que em inglês, manter refém é hold as hostage. Então, hold é segurar, mas no português a gente não fala dessa forma, a gente fala manter refém, fazer refém. Só que eu falei segurar como refém, porque eu tava pensando, tá vendo? Mistura essas coisas. Nesse estudo também, gigantesco que eu acabei de falar, que eu não vou repetir o nome, eles tiveram tem duas teorias, né? Que é do armazenamento separado e o armazenamento compartilhado de palavras. Então, uma teoria diz que cada língua tem uma memória diferente para ser guardada, e a outra teoria do armazenamento compartilhado diz que as duas são guardadas na mesma memória. Logicamente, não vai dar pra gente chegar numa conclusão, porque é aquilo que você já mencionou várias vezes, não dá pra gente colocar o cérebro de uma pessoa lá e falar o confluente, quantos por cento essa pessoa é boa em tal idioma, né? O consenso ali que se chegou mais próximo de uma resposta que se chegou é que a pessoa que ela é veterana no idioma, ela vai usar muito mais desse armazenamento compartilhado. Mas ainda assim vai ter certas palavras que vai ficar no armazenamento separado, ao invés do compartilhado. Isso daí já traz várias perguntas, né? Vários argumentos, várias possibilidades. Por exemplo, será que essas palavras aí que ficaram no armazenamento separado é por causa que são as palavras que eu aprendi depois do período crítico? Ou será que são palavras que eu aprendi que não tinham tanta conexão emocional? Entende? Exato, e assim, é curioso, né? Porque o estresse, pessoal, eu já falei isso em vários vídeos, no outro episódio do Moonlab aqui também mostrei, eu abri um cérebro aqui para vocês, mas o que acontece é que o nosso cérebro, para estar produzindo a linguagem, para estar compreendendo a linguagem, ele utiliza os dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, quando a gente está dentro desse processo da linguagem, o cérebro ele está processando diversas coisas, ele está criando inúmeros caminhos ali, fazendo processos e tudo mais, e tudo isso é embaralhado se a pessoa está sob efeito de estresse. O estresse embaralha tudo. Isso acontece até na nossa própria língua nativa. Apresentar um trabalho na faculdade. Isso, falar em público. Ou então, assim, uma situação às vezes que não tem nada a ver, mas digamos que, sei lá, do nada, a polícia chega na tua casa fazendo perguntas e você não fez nada de errado, mas só aquela situação você já fica, caraca, é uma pressão enorme que você começa a gaguejar, você começa a ficar meio esquisito mesmo. Tem aquele meme lá da pessoa que tá saindo do mercado com medo de ter roubado alguma coisa, mesmo sabendo que não roubou nada, né? Várias coisas, cara. Teve uma situação engraçada que aconteceu recentemente, que assim, mesmo eu falando inglês todos os dias, já há muitos anos, já assim, inglês pra mim, I can switch like naturally, for me is not a big deal, mas mesmo assim, teve uma situação onde eu fui interagir com um estrangeiro e assim, eu meio que dei uma bugada, legal. E aí aconteceu um episódio engraçado que a gente tava lá conversando e eu não sabia o que falar, basicamente. E aí, na hora de despedir dele, eu falei, e assim, primeira vez que eu vi esse gringo. E eu cheguei pra ele e falei assim, yeah, man, good to see you. E assim, o good to see you, bom te ver, geralmente a gente fala isso pra quem a gente já conhece. E aí eu falei assim, porque dei uma bugada, dei uma travada ali, porque eu tava sob um efeito de estresse, que não tinha nada a ver assim com a situação, mas eu tava sob o efeito de estresse.
inglês, que mesmo eu que já tenho uma proficiência alta em inglês, aconteceu comigo. Então, assim, a gente tem que reconhecer isso, que mesmo na nossa língua nativa, a gente não está imune a essas coisas. Então, o que a gente precisa, esse conceito de construir um cérebro naquele idioma, ele é muito profundo. É uma mudança biológica mesmo. O nosso cérebro muda. E aí, pessoal, partindo para a parte prática, né? Como que a gente consegue construir esse cérebro no idioma que a gente está estudando? Existem diversas abordagens, mas eu trouxe aqui algumas que a gente vai estar discutindo, tá? Então, a primeira delas, que eu preciso que vocês internalizem muito bem, é a questão do autoconhecimento. A gente precisa entender o seguinte: quando o nosso idioma nativo, se vocês pararem para analisar em que usos, em que situações e contextos nós estamos utilizando nossa língua nativa, o que a gente vai observar? Estamos falando sobre nossos hobbies, sobre nosso trabalho, sobre nossos gostos, sobre os nossos interesses, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos sentimentos. Então, são questões, e aqui, pessoal, por favor, internalizem isso aqui. Então, a gente está falando na nossa língua nativa sobre quem a gente é, porque nós temos a nossa essência, a nossa personalidade, etc. Então, o que você precisa fazer é uma análise de si mesmo e listar. List those subjects. Você precisa colocar, faz uma lista mesmo, dos seus assuntos que você gosta, dos vídeos que você consome, do que está ao seu redor, do que você está consumindo dentro da sua língua nativa, porque aí você vai ter um parâmetro do que você pode fazer para a língua que você está estudando. Então, por exemplo, de que adiantaria o André que está estudando norueguês, ele aprender sobre, sei lá, química em norueguês? Que uso que tem isso? Que outros exemplos, André, você acha que dá pra gente falar sobre essa questão do autoconhecimento? Eu acho que uma dica que ela vale pra tudo, né, é pegar palavras comuns, né, tipo termos comuns, in any case, anyway, whenever, sabe? Uhum. Isso já Palavras de ajuda. conexão. Isso já ajuda bastante, porque quando você for estudar depois, você for formular suas frases, você vai colocar um flourish a mais ali, sabe? Tá vendo? Como é que a gente traduz isso, né? Vai colocar um. É! Vai ter um enfeite a mais. Brilho, um molho. Isso! Molho. É tipo isso. Porque o flourish, e olha só que coisa, pessoal, o flourish, ele é de florescer, mas é também de, tá vendo? A gente conhece, a gente adquiriu, na verdade, a palavra, porque, e esse é um conceito muito importante, que ao invés da gente tentar aprender a palavra pela palavra, a gente tentar entender a palavra. Então, assim, nossa, André, eu acho que você falou isso num dos primeiros episódios aqui do Moonlab, sobre, ao invés de ver a tradução, ver a imagem. Tipo assim, table não é mesa, table é table, né? Table é table, exato, exato. Que daí a gente já condiciona o nosso cérebro a estar pensando naquele idioma, porque a gente não está traduzindo. Ó, hat, that's a hat. Não é boné. Isso aqui, that's a hat, you know. That's a phone, that's a pen. A pen não é um pincel, uma caneta, é a pen, ok? E aí depois, quando a gente estiver trocando de idiomas, aí sim falar, isso aqui é uma caneta. Mas aí a gente está falando português. Segundo passo, e assim, e aí complementando tudo isso, né? Agora que você listou todos esses assuntos, o que você precisa fazer é uma matriz de imersão, a Matrix Immersion. E aqui se relaciona com todo esse universo aqui que eu falei para vocês. Então percebam, agora você fez essa análise de si mesmo, você listou esses assuntos e temas. Agora o que você precisa encontrar é de que maneiras você consegue um input dentro desses assuntos. E o que é input? O input, ele é tudo que você consome, principalmente de duas áreas: reading and listening. Dentro dos idiomas, nós temos algo que eu chamo de The Big Four, que não tem tradução também, os grandes quatro, não tem, os The Big Four. Seria as quatro principais áreas do idioma: reading, listening, writing and speaking. E aí, a gente precisa fazer quase que uma escadinha. Então, nós precisamos muito dessas quatro áreas aqui para estar produzindo a linguagem. E o input seriam esses dois aqui, enquanto o output seria writing and speaking. Output, porque a gente está manifestando, a gente está colocando para fora. E um erro que eu vejo muitos alunos cometerem é que eles tentam pular essa etapa muito grande. Então, eles nem chegaram em um nível de proficiência decente no reading and listening, que é input, pura e simplesmente input, que a pessoa, em tese, não teria que fazer tanto esforço, e ela já quer partir para a última etapa, que é writing and speaking. E aí, por exemplo, tem o Stephen Krashen, isso fica ecoando na minha mente, porque é algo muito interessante, que ele fala que a gente não deve, e aí assim, pessoal, tudo em relação a estudos de idiomas, a gente tem que levar com uma certa ressalva, porque os estudos, eles nunca são 100% corretos. Nós, novamente, a gente não tem como colocar o cérebro no laboratório e dizer, é isso que está acontecendo, porque, novamente, o cérebro, para produzir a linguagem, ele está usando tudo, então como que a gente consegue discernir em atividade, com a pessoa viva, acordada, colocar ela numa exposição, numa situação de interação
interação com o idioma para dizer, é essa área aqui que está ativando. Até dá, mas não dá para ver todos os efeitos, porque existem diversos exames, diversos tipos de análise. Nós precisamos ter um nível de familiaridade com o reading and listening dentro desses assuntos, primeiro, para só então estar produzindo a linguagem ali no output. E aí, novamente, o input, reading and listening. De que formas a gente consegue ter um input dentro desses assuntos que a gente gosta? Então, nós temos books, nós temos podcasts, nós temos vídeos, nós temos music, news, que é noticiário, jogos, games, enfim, tudo que você usa como input, ou seja, que você não está ativamente exercendo output, reading and speaking. Então, o que vocês têm que encontrar é isso. Maneiras que vocês podem encontrar livros, podcasts, vídeos, music, news, games, whatever, tudo que é input dentro desses assuntos que você tem interesse. E aqui nós entramos em um outro aspecto, novamente do Stephen Krashen, que é o comprehensible input, que através do contexto eu consigo ter uma noção melhor daquilo que está acontecendo. Então, se eu estou apontando para o meu boné e eu estou falando hat, você que está escutando a gente, você que está assistindo a gente, você vai conseguir interpretar que, isso aqui, o nome disso aqui é hat. Isso aqui não é um boné, isso aqui, that's a hat. Então, você precisa de um contexto. E aí entra os inputs que são melhores ou piores, né? Então, vídeos acabam sendo muito bons porque você tem um contexto maior, um contexto visual. E no outro episódio, se não me engano foi no episódio passado, a gente falou sobre a importância dos sentidos para a gente estar aprendendo o idioma. É por isso que vídeos e jogos acabam sendo excelentes formas de input, porque envolvem diversos sentidos diferentes. E esses sentidos acabam utilizando mais áreas do cérebro que facilitam, portanto, a retenção. Então, o que você vai fazer é uma lista, novamente, de formas que você pode estar construindo tudo isso. E tem vários bizus que eu passo para a galera. Criar uma nova conta no YouTube só naquele idioma, mudar o idioma do celular, criar um grupo no WhatsApp para você mandar as anotações. Então, de maneira geral, é você construir essa imersão, essa matriz de imersão que reflita quem você é naquele idioma. Isso vai te trazer, por si só, ganhos imensos, imensos. Na verdade, tem outras formas, André, que você acha que a gente consegue complementar isso daqui? Olha, uma coisa que eu gosto de fazer eu não faço isso em norueguês ainda, mas melhorou muito o meu inglês, é pesquisar as coisas em inglês relacionado a coisas que eu gosto. Por exemplo, vamos supor que tô lá jogando um jogo, ele me apresenta duas escolhas, sabe? Eu falo assim, putz, cara, não quero, tô em dúvida aqui de qual escolha que eu faço, será que vai estragar meu playthrough? Eu pesquiso lá, por exemplo, no Reddit, se essa escolha vai ter um impacto grande. Então é um assunto que eu tô interessado, que eu tô fazendo no momento, um assunto que eu gosto, que eu tô envolvido emocionalmente com aquilo ali. Só que essa dica, ela vai mais de explorador pra frente, né? Porque você já tem que ter uma certa base com o idioma pra você pesquisar e entender também o que tá escrito, né? Isso. E é assim, pessoal, é muito de, novamente, o autoconhecimento aqui, esse self-analysis, é de você avaliar também o gasto energético que você tem com tudo isso. Porque muita gente, isso é algo que eu vejo frequentemente, muita gente fica assim, nossa, não, agora eu preciso aprender, preciso aprender, preciso aprender, preciso aprender. Ela gasta toda a energia dela de uma vez só, em umas 2 semanas, num boost de sprint, assim, de estudo, ela vai lá e cai tudo. Então a gente precisa ter também esse autoconhecimento de entender o quanto que é cansativo. Nós temos isso no nosso cérebro chamado energia cognitiva. Se eu não me engano, o nome em inglês, o nome correto científico é Cognitive Resources. Isso, recursos cognitivos, para a gente estar produzindo tudo isso. Uma maneira excelente de você fazer isso de uma forma mais tranquila e leve é o que eu chamo de gap leverage. Gap seria uma fenda, uma lacuna, e leverage é de alavanca. Então seria aqui, tá vendo como não tem como traduzir? Eu vou falar assim, lacuna, alavanca. Qual que é o sentido disso? A fenda da alavanca. Vantagem de espaço entre um e outro. Que gap, né, cara? There's a gap between us. Exato, tem um espaço, né? É. E aí, qual que é o raciocínio, pessoal? Leverage, em inglês, também tem esse sentido de alavancar. Não é apenas alavanca, é de alavancar alguma coisa. E gap é esses espaços. Então, a ideia em português, que o termo mais simples que eu consegui encontrar é aproveitar as brechas. O que seria isso? Durante o dia, nós, às vezes, e eu espero que vocês tenham isso. Vocês vão para academia, vocês vão para o trabalho, vocês vão para padaria, vocês vão para fazer coisas na rua, outdoor things. E às vezes vocês estão no metrô, no ônibus, no Uber, andando na rua, andando no parque, indo correr, indo fazer diversas coisas que você não está ali ativamente consumindo conteúdo. É diferente de você estar sentado assistindo um filme, assistindo um vídeo. Você está fazendo outras coisas, lavando louça, limpando casa,
consertando o carro, limpando o carro, fazendo coisas que não exigem tanto sua atenção, porque são atividades que já estão automatizadas. Então, para eu ir andar até a padaria, eu não preciso pensar, não, agora eu preciso colocar um pé na frente do outro. Não, agora isso, continua colocando o pé. Não, a gente só vai andando. E às vezes a gente está fazendo essas coisas totalmente brisado, assim, totalmente aéreo. Nessas horas, a gente pode utilizar, já que a gente já fez uma lista de assuntos que a gente interessa, e também uma lista de materiais que a gente pode consumir dentro desses assuntos, gap leverage those. Leverage those, sabe assim, alavancar esses momentos para a gente estar podendo consumir esses conteúdos. Então, durante o trajeto de você até a academia, até o trabalho, até a padaria, etc, 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 é um conteúdo ali que você pode estar consumindo em inglês, já que é um tempo meio que ocioso mesmo. A gente não está tão preocupado em usar aquele tempo. Porém, para o cérebro é muito bom, porque para ele a gente está consumindo. Eu lembro que na época que eu estava estudando espanhol, eu morava no Rio, e eu ia para a escola de teatro de manhã e voltava depois do almoço a pé. Para chegar até lá era meia hora andando, meia hora voltando. Ou seja, e sempre que eu ia para lá, eu estava escutando um podcast em espanhol. Então eu já tinha, simplesmente sem fazer nada, eu já tinha 1 hora de conteúdo em espanhol, sem fazer nada. Então, assim, isso, se vocês realmente se esforçarem para entender esse conceito, esses 3 aqui, só isso aqui já vai fazer milagres. Porque vocês vão ver que, e eu pergunto muito para alunos assim, quanto tempo de conteúdo você consome dentro do inglês ou da língua que você está estudando? E a pessoa fala assim, 30 minutos por dia, 1 hora por dia, eu fico assim, eu já sei o que está acontecendo. Então, ela tá, esses 30 minutos, 1 hora, é o momento que ela senta e fala, agora eu vou estudar inglês. Sendo que a gente tem que entender que a gente tem que trazer o nosso eu pro inglês, pro idioma que a gente está estudando. A gente não para e senta, a gente vive. Tem que mesclar, né? Tem que mesclar. Então vocês vão ver que só com isso daqui, vocês podem subir essa meia hora, 10 minutos, 1 hora, para 2, 4, 6 horas por dia. Teve um aluno que foi muito engraçado, que ele me trouxe exatamente isso, ele trabalha na área de TI. Então, ele trabalhava para uma multinacional e ele falou que o único contato com ele em inglês era nessas aulas de TI, ou no trabalho dele, e também em poucos momentos lá. E depois que eu mandei isso aqui para ele, demorou 1 semana, ele já estava consumindo 6 a 8 horas de conteúdo em inglês. E para ele foi fácil, mas por motivos específicos. Não vão vocês tentar, eu acabei de falar aqui para vocês que vocês não podem gastar toda a energia de uma vez só. Então façam uma escadinha. E aqui nós temos justamente isso, que é o progress, que esse conceito eu tirei da academia, que é o seguinte, quando a gente está treinando, e esse progress overload, digamos que você está fazendo, sei lá, bicep curls, nem lembro o nome em português, mas está fazendo bicep curls com um peso, sei lá, 10 quilos. Aí você treinou, do próximo você vai fazer ou mais repetições, ou aumentar o peso. Então você tem sempre que progressivamente aumentar aquilo através do seu feedback ali, né? Do resultado do que você está fazendo. Então, digamos que você começa com 30 minutos. 30 minutos ficou tranquilo, você começou a usar o gap leverage, esses 30 minutos começou a virar 1 hora. De repente, começou a virar 2 horas. Aí, conforme você está gastando menos cognitive resources, menos energia cognitiva, isso daqui gradualmente vai virar 8 horas por dia. Então, a gente precisa sempre estar entendendo essas coisas. Esse progresso, e aí sim, pessoal, eu consigo ver uma mudança drástica, mas assim, drástica, com todos os meus alunos e até mesmo comigo. Quando eu chego na margem de 4 horas mais, o cérebro, ele muda. E assim, eu não vou saber dizer para vocês qual artigo que fala isso, ou nada do jeito. Essa é a minha própria experiência e através dos estudos e todos que eu venho tido com neurociências e linguística. Assim, isso é o que eu percebo. Então, essa é a minha experiência que, quando a gente chega nesse patamar de 4 horas de conteúdo por dia, a gente está estimulando essa brain adaptation, a gente está estimulando essa adaptação do cérebro. E é curioso, né? Porque se a gente parar para pensar, é como se a gente não consumir, no mínimo, 4 horas, 6 horas de conteúdo, talvez vocês estejam escutando e pensando assim, mas caramba, cara, como é que eu vou consumir 4, 6 horas? Novamente, usando essas imersões aqui, usando esses assuntos, porque você já faz isso no seu idioma nativo, cara. Você tá lá vendo vídeo em português, a gente fica acomodado. Essa é outra questão também. As pessoas se acomodam demais na sua língua nativa, não tentam alavancar tudo isso. Então, quando a gente começa a progressivamente sobrecarregar o cérebro de uma forma onde a gente está na margem ali da alostase, da homeostase e alostase, a gente está fazendo pequenas idas e vindas dentro dessa zona do conforto e desconforto, e gradualmente progredindo nisso, a gente consegue ter um ganho cognitivo muito, muito grande de performance. Porque aí, novamente, se a gente voltar para esse boneco aqui que eu desenhei, esse universo aqui, se vocês pararem para pensar, vamos lá, considerando que vocês são cidadãos do bem, vocês têm o sono regulado e vocês dormem 8 horas por dia. Esse tempo consciente que você tem é de, sei lá, 16 horas. Certo? Dentro dessas 16 horas, quantas horas é no seu idioma nativo? How many is in your native language? E aí, gradualmente, utilizando essas alavancas aqui, vocês vão perceber que gradualmente vai mudar. E essa mudança tá aqui dentro, para quando você chegar na fala,
é mais fácil para o seu cérebro trazer essas informações e jogar para fora. Essa é uma questão que, assim, uma pequena mudança faz toda a diferença. O que mais, André, que a gente pode falar de maneiras que a pessoa pode gradualmente estar melhorando essa questão? Talvez usando legenda, traduzindo alguma coisa. Dá pra ir inserindo, né, essas categorias aí a mais. Tipo, você tá vendo um negócio, um vídeo ou um filme em inglês com legenda em português. Você muda pra legenda em inglês depois de um tempo. Você tira a legenda depois de um tempo. Claro, né, só um exemplo aqui. Mas você também pode fazer coisas do tipo... Bom, eu pra fixar certos termos, certas palavras no norueguês, eu tento formular frases com o que eu aprendi ali, que eu considero que eu vou usar bastante. Hoje eu aprendi um termo que é i vart fall, que significa in any case. Normal, parece com auf jeden Fall do alemão. Como é que é a frase aqui? I vart fall. Nossa, vem disso do alemão também, então, auf jeden Fall. Que é a cada outono. Cara, que da hora. Deve ser da mesma origem, duas línguas germânicas, né? Enfim, aí eu tento criar frases, né? Por exemplo, tem uma que eu criei que foi assim. Eu queria aprender como que era in order to, né? In order to do something, né? Que é uma coisa que eu uso muito no inglês, é muito usada no geral. E aí eu misturei com algumas outras palavras que eu tava querendo fixar ali. E aí eu fiz for opplevelse den riktige måten. Então seria para experienciar isso da forma correta, entendeu? Aí eu juntei todas essas palavras e eu não esqueci. Agora eu consigo usar de forma mais natural esses termos. E aí, para vocês verem, isso que o André tá falando é intentional output. Ou seja, ele foi buscar a fala de uma maneira intencional. Ele não foi pura e simplesmente, assim, de uma forma completamente abstrata e maluca. Nossa, eu não sei falar. Eu não sei, eu chego e travo, eu chego e não sei o que, eu não sei o que falar. Então, novamente, analisando tudo isso, você listou todos os assuntos que você tem interesse. Não é natural que você prefira, primeiro, antes de você ter esse nível de fluência que tem na mente que as pessoas querem falar, que nem nativo, não sei o que, antes disso, não é melhor que você consiga ter um output, que você consiga escrever e falar sobre as coisas que você gosta, isso acaba sendo muito, muito mais eficiente e também te dá um sentimento, uma liberação de dopamina, assim, uma recompensa muito maior do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente está tendo esse output intencionalizado dentro dos nossos assuntos, a gente consegue ter essa relação mais tranquila. E, novamente, lembram que a gente falou tanto sobre a questão do estresse? Quando a gente está falando sobre coisas que a gente gosta, com coisas que nos interessam, a gente não está em situação de estresse. Ou, pura e simplesmente, é mais confortável. Quando é mais confortável, a gente consegue trazer essas informações muito mais facilmente. Então, pessoal, olha só como as coisas se complementam aqui, né? Você fez uma análise de si mesmo. Você identificou os assuntos que você interessa, que você consome e tudo mais. Você fez uma imersão dentro daqueles assuntos, porque as pessoas falam muito de imersão dentro de aprender idiomas, né? Mas o que é essa imersão? É você pura e simplesmente jogar qualquer coisa ali, ver rádio, jogar o rádio e deixar lá 24 horas o rádio rodando. Isso não tem tanto impacto. Não é que ele não consiga gerar conexões novas pura e simplesmente, mas cada dia da sua vida que passa, você vai criando novas conexões ali. Mas essas novas conexões são a partir das que você já teve. Então, todos os nossos sentimentos, nossas memórias, etc., nossas lembranças, estão relacionadas às coisas que a gente já viveu. Então, quando a gente está pura e simplesmente vendo coisas de forma não intencional, a gente tem pouca base para gerar neuroplasticidade, para fazer essas conexões entre os diagramas. Então, quando a gente pega esses assuntos e faz uma matriz de imersão mais intencionalizada, a gente consegue não apenas ter mais resultados nos estudos, mais satisfação e mais prazer, mas a gente ganha uma excelente oportunidade para alavancar tudo isso, porque a gente tem um claro motivo e claros materiais que a gente pode estar trazendo para a nossa rotina no nosso dia a dia, introduzindo o idioma dentro do nosso dia a dia. E se você calcula isso de forma correta e você não se sobrecarrega e faz um progress overload, então você consegue ter um progresso constante para quando chegar na hora da fala, você ter um intentional output, você ter uma canalização melhor desse universo todo que você foi construindo aqui. E é assim que você consegue construir o seu cérebro no idioma. E se você quiser saber mais sobre isso, a gente fala sobre tudo isso na nossa comunidade, escaneia o QR Code. Considerações finais, André? A gente tem alguma pergunta? Olha, o que eu queria falar só é, tipo, não tiltar, né, com o idioma. Não surtar. E principalmente não ter medo de errar. Cara, essas frases que eu falei aqui, se algum norueguês ouvir, ele vai querer me esganar, entendeu? Tipo assim, depois que eu falei, eu percebi que, por exemplo, eu falei moten, e eles pronunciam moten. O T não existe ali, sabe? Eu não sei nem se eu falei opleva
ou se eu falei oplevelsa. Oplevelsa é experiência. Opleva é experienciar, né? Então eu nem sei se eu falei certo ou se eu falei errado. Não tem medo de errar. Tenta, só tenta. É importante tentar. Não tenham medo de ser felizes, de serem felizes. Temos algumas perguntinhas? Ó, o Caio mandou aqui, estudo inglês há 10 anos, mas não consigo sair do básico. Eu sinto que eu simplesmente não consigo aprender. Esse daí, quando a pessoa vem assim, eu já até sei, cara. Tá estagnado, mas assim, geralmente esse tipo de pessoa, é assim, não criticando, tá, pessoal? Você que talvez seja essa pessoa, mas assim, como pode dizer, é um diagnóstico muito comum. Então, geralmente essas pessoas, elas são muito fixadas em estar fazendo alguma coisa para aprender inglês. Let me explain. Ou seja, essas pessoas, elas pensam que elas, para aprender inglês, elas precisam fazer um curso, elas precisam ter aulas particulares, elas precisam estar tendo contato com a gramática, ou vendo um livro de inglês, ou algo do gênero, ou vendo vídeos que ensinam inglês. Então, essas pessoas, elas estão fazendo tudo menos vivendo o idioma. Isso é como mais, esse é um dos relatos que eu mais recebo entre alunos também. Então, assim, eu acho que tudo que a gente falou aqui nesse episódio já se encaixa perfeitamente. Vale um teste bom, assim, porque considerando que a pessoa fez essa autoanálise, ela vai perceber assim, nossa, mas na verdade eu percebendo aqui, eu não consumo tanto, não tenho tanto input em inglês. E é isso que acontece, normalmente, na maioria dos casos. Então, eu recomendaria a pessoa passar, se autoanalisar quantas horas ela está consumindo, aumentar, fazendo esse progress overload, e também, na verdade, só isso já tá bom. Eu acho que ela já vai ter um grande sentimento de progresso, né? Então, se ela analisa, né? Se está consumindo 30 minutos, tenta subir para 1 hora, usando o gap leverage. Se está consumindo 1 hora, tenta subir para 2. Se 2 para 4, de 4 para 6, 6 para 8. Só essa é uma progressão natural. É impossível a pessoa estar consumindo 2, 4 horas de inglês por dia sem melhorar o nível de compreensão dela. Literalmente assim, se ela está fazendo essas etapas, usando os assuntos que ela gosta, etc., é muito difícil dela progredir, assim, muito difícil mesmo, cara. Então, no mais, assim, aplica as etapas aqui que a gente passou, né, nesse episódio, que eu tenho certeza que vai ter bons resultados. Viu, Caio? Comenta aí depois também como é que foi para você. Aproveitando nessa pergunta, don't be so hard on yourself, né? Tipo assim, não pega muito pesado consigo mesmo, porque pode até ser que seja um fator psicológico, porque assim, você está estudando inglês já faz bastante tempo, né? Então pode ser que o seu nível seja acima do básico, mas você está se diminuindo pelo fato de você não estar conseguindo chegar no nível que você queria chegar, entendeu? Pode ser que esse fator psicológico seja uma barreira ou esteja criando uma barreira para você aprender mais. Porque gera estresse. Mais uma? Tem uma aqui que eu gostei, acho que vai ser bom falar, ó. Eu até consigo ler e entender, mas gerar uma frase ou gerar uma opinião em inglês eu não consigo. Certo. Aqui, eu gostaria de entender, nesses casos, quantas horas a pessoa está consumindo e, acima de tudo, se ela está fazendo aqui esse output intencionalizado, né? Então, tem um exercício que eu sempre passo para a galera, lá dentro da comunidade Big Global, eu tenho uma aula que eu falo, mais de uma aula, na verdade, onde eu falo como executar esse exercício com maestria mesmo, como realmente trazer esse exercício para fora, que é o seguinte, eu chamo esse exercício de humbler, e humble, em inglês, é humildade, e o ER no final é de profissão, então ele é um exercício que vai te deixar humilde, vai te humildizar, is going to humble you. E qual que é a proposta dele? A gente tem um texto dentro desses assuntos que a gente gosta, ler esse texto em voz alta, preferivelmente em primeira pessoa, porque quando a gente está lendo um texto em primeira pessoa, nosso cérebro não distingue de tipo assim, não, ele só está lendo um texto, ele não está falando. Não, você está falando. Seu cérebro está processando essas informações que você está falando. Então, quando a gente pega isso, um texto sobre os assuntos que a gente gosta, a gente lê em voz alta, depois a gente pode fazer, aí dá para usar criatividade. Dá para, por exemplo, beleza, eu li o texto em voz alta, agora vou tentar resumir sem ler sobre o que o texto disse. Ou então eu vou tentar dizer de formas diferentes o que o texto falou, ou eu vou tentar, se tá difícil falar, vou tentar escrever. Então, praticar gradualmente essas práticas onde eu vou estar falando, onde a pessoa vai estar falando o idioma, sem necessariamente estar falando. Então, a gente pode fazer isso ad eterno. Então, a pessoa pode estar sempre lendo ali um texto em voz alta, lendo em voz alta, lendo em voz alta, lendo em voz alta. E aí, olha só que doido, né? Se a gente está falando, usando textos que a gente gosta, que são do nosso dia a dia, da nossa rotina, e a gente está lendo em voz alta, quando surgir a situação na vida real, é muito mais provável que a gente tenha mais palavrinhas aqui, ó, no nosso universo aqui, simbólico, para estar tirando para fora. Então, esse seria o meu primeiro teste, assim, que eu recomendaria, avaliar a quantidade de horas e fazer esse tipo de exercício,
de ler em voz alta. Ler em voz alta is one of the most underrated exercises like ever. Esse exercício eu faço até hoje, pessoal, de ler em voz alta. É simplesmente assim, OP, overpowered. É muito bom mesmo. Eu tenho algo para adicionar também, que assim, bom, primeiramente vamos facilitar aqui o termo, caso tenha ficado difícil para alguém entender. Input, inside, é o que está entrando, né? Input, inwards, né? É o que se absorve. Output, outwards, para fora, certo? Isso. Então, falar e escrever vai ser o output, né? Eu acho que, bom, pelo menos o que eu tô tendo com o norueguês agora, eu peguei alguns termos e tudo mais. Eu até mencionei mais cedo, né, que existem certas formas mais naturais da gente falar, né? Da gente deixar a fala muito mais orgânica, assim, muito menos robótica, né? Eu tava usando lá um dos métodos que eu uso para conversar com IA em norueguês, e eu peguei um termo que é varivaien, que seria a tradução literal, what's in the way, ou o que está no caminho. Só que o que significa? What's wrong? Qual que é o problema? Né? E aí eu comecei a usar var e vayan. Então, quando você está conversando com alguém, da mesma forma que se você tem um amigo que você vive grudado com ele e ele usa um termo tipo, sei lá, papo reto. É uma coisa que eu tô pegando mesmo. Né? Tem um amigo que fala e eu tô pegando. Você começa a falar sem perceber. Então, você vai meio que absorvendo isso sem querer. Então, o output, você está conversando com alguém, você está falando com ela e você tá ouvindo o que ela tá falando ali diretamente, por mais que seja uma conversa com IA, você vai pegar essas pequenas coisas ali. Você vai pegar esses maneirismos, essas coisas que vão transformar a língua numa coisa mais natural e até mais divertida de aprender, porque você vai sentir que você tá se expressando da forma que você queria se expressar. Perfeito, cara. Pessoal, toda segunda-feira estamos aqui compartilhando ciência. Deixa um comentário sobre o que você achou nesse episódio. Também perguntas para a gente estar trazendo nos próximos episódios. Escaneie o QR Code aqui na tela para você estar juntando a nossa comunidade Big Global, onde nós temos encontros semanais, onde nós temos todo um curso de neurolínguas sobre como você pode aprender idiomas usando princípios das neurociências e da linguística. E no mais, eu vejo vocês na segunda que vem. Fechou, pessoal? Até mais. Roda.